Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. Deixa o like no vídeo de graça, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa as notificações. Sempre que sair um videozinho novo, tu recebe em teu celular o aviso. E também não se esquece de ir lá conferir o Instagram da nossa patrocinadora Débora Fleck, personal trainer. Qualquer dúvida, chame ela lá que ela explica tudinho da consultoria esportiva dela. Bom, apesar de não ser oficial ainda, né, o anúncio feito pelo próprio clube, o Grêmio está aí contratando dois jogadores, contratando o William e contratando o Enzo, do CSA. E falando aqui basicamente sobre o William, a maior parte do vídeo, eu preciso ser coerente, eu não gosto desse tipo de contratação, jogador já super veterano, aí, 37 anos já o William, né? Para quem não lembra quem é o William é aquele que foi revelado pelo Corinthians, surgiu como um meia, camisa 10, foi jogar primeiramente na Rússia, se eu não me engano, num time que nem existe mais, que é o Anzi, né? Depois foi vendido para o Shakhtar, ou foi o contrário, foi primeiro pro Shakhtar, depois pro Anzi, acho que foi uma coisa assim, acho que foi pro Shakhtar primeiro, depois pro Anzi, enfim. E lá na Europa ele começou a jogar mais lateralizado, meia ponta, né, como o Mano gosta, né? Não é exatamente um extremo, mas um cara que joga mais lateralizado, cortando pro meio, né? E aí depois fez sucesso, foi pro Chelsea, foi muito bem no Chelsea, teve no Arsenal, também teve bons momentos no Arsenal. Depois de sair do Arsenal, foi pro Fulham, também ali teve alguns momentos interessantes jogando pelo Fulham, né? Saiu depois pro Olympiacos, né? Mas ele ainda teve uma passagem aqui no Corinthians, ficou um ano no Corinthians, acabou pedindo para ir embora depois de uma situação lá envolvendo cobrança de torcida, todos os jogadores, uma emboscada lá no aeroporto. Ele e a família então não quiseram mais ficar no Brasil, e aí ele voltou para a Europa, acabou voltando até assinar mais um contrato com o Fulham, daí foi emprestado lá para o Olympiacos, voltou para o Fulham e agora está livre. E é Fulham que se diz o nome, né? Eu vou ser chato, não é Fulham, apesar de se escrever assim. E também um cara que já disputou aí 2 Copas do Mundo, né? 2014 e 2018. A torcida está pegando muito pesado nas críticas. Eu acho que a crítica, acho que o pessoal está errando um pouco a mira da crítica. Primeiro que tem um monte de gente chamando o William de bagre. Pô, o William está bem longe de ser bagre, cara. Ele foi um cara que já foi muito bom jogador, cara que tem a carreira que ele teve. Ninguém tem uma carreira dessa sendo apenas um bagre, como todo mundo está falando, né? Eu acho que as pessoas estão querendo criticar a direção do Grêmio, né? E eu concordo com isso, porque o Grêmio teve aí 2 meses de janela aberta para, no último dia, no desespero, contratar o William, sendo que há 2 meses atrás o William já estava livre no mercado. Talvez menos propenso a retornar ao futebol brasileiro, ainda esperando uma proposta da Europa, talvez. Mas se fosse realmente uma convicção ter o William no Grêmio, poderia ter procurado ele lá atrás, né? Há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, é um cara que já estaria jogando aqui. Fisicamente, apesar de nos últimos anos ali no Fulham ele teve algumas lesões musculares, o William não tem um histórico de se machucar pra caramba, de ficar fora de muito jogo, né? Desde que surgiu aí o nome do William, eu tenho visto muito recado, rede social e conversado com alguns amigos gremistas, né? E a nossa comparação, a nossa régua, a nossa desculpa para a contratação é basicamente a mesma que fizeram quando trouxeram agora o Marcos Rocha, que está jogando bem, né? Pô, cara, compara com o Kiki Oliveira, com a Muso, com o Pavon, que vai ter o William. Não tem nem comparação. Sim, é verdade. Mas daí, pô, desculpa a palavra, mas é foda pensar assim, né? Eu não tenho dúvida que o William é muito superior a esses jogadores citados aí, ao Aravena, enfim. Eu não tenho dúvida disso. A questão é que a gente vai estar dependendo de novo de um super veterano para ajudar o Grêmio, um cara que, pô, a gente não sabe realmente qual é
qual é a gana que ele tem de ainda jogar em alto nível, profissionalmente, um cara que batia o pé para não voltar ao Brasil, enfim. Cara, não é o tipo de contratação que eu gosto, não é o tipo de contratação que eu faria. Eu acho que o futebol brasileiro ele entrou, não só o brasileiro, né, mas falando daqui que é a nossa realidade, ele entrou num patamar que esses jogadores super veteranos aí, dificilmente os clubes top do Brasil que estão aí disputando títulos e mais títulos vão contratar. Eu não vejo, por exemplo, um Flamengo, um Palmeiras, um Cruzeiro, que até tem o Cássio, que é super veterano. Eu não vejo esses times, por exemplo, que estão aí na ponta do Brasileirão, disputando títulos de Libertadores, recorrendo a um jogador de 37, 38 anos, porque o futebol ele está numa intensidade muito alta. Novamente, torcer para que, assim como aconteceu com o Marcos Rocha, que está acontecendo com o Marcos Rocha, a gente está indo bem, como vinha acontecendo com o Balbuena, a gente está indo bem, mesmo sendo veteranos, de o William chegar e agregar, né? Torcer para isso. Bagre ele não é, obviamente. Sobre o Enzo, cara, não tem muita coisa para falar, é uma contratação que pegou todo mundo de surpresa, eu não entendo também o tipo de contratação, acho válido o molde, né, o modelo de contratação, um cara jovem, 23 anos, contrato curto ali de empréstimo até o fim do ano, se de repente se aprovar pode prolongar e depois quem sabe comprar. Me preocupa só que é um cara que já tem 23 anos, estava lá no CSA, nunca jogou num grande clube. O CSA nos eliminou na Copa do Brasil, é verdade, mas caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. Os números dele na temporada não são números que enchem os olhos, pelo contrário, ele tem alguns dados ali que até preocupam para um lateral muito fraco defensivamente, né? E o Grêmio hoje já tem lateral esquerdo, né? O Grêmio tem o Marlon, tem o Lucas Esteves aí que é o seu reserva imediato. Tem o Pedrinho Gabriel na base que podia ser tranquilamente aí o terceiro reserva da posição. Então é uma contratação que eu não entendo e espero que o Grêmio saiba o que está fazendo. Não tem demonstrado que sabe, mas a gente tem que torcer para isso. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais, feito.